Muito bem, pessoal, vamos passar então agora aos exercícios relacionados a inquérito policial. Já tínhamos feito alguns exercícios, mas agora então vamos trazer outros que vão complementar os nossos estudos. Lembrando sempre que as aulas de exercício, elas tratam de fixação de conteúdo, bem como de alguns temas que eventualmente a gente não pôde tratar durante as nossas aulas, mas que agora, aqui com exercícios à nossa frente, nós vamos tratar. Então é sempre muito importante assistir a todas essas aulas. Vamos lá então, questão número 1. Lembrando sempre que eu trago boas questões para vocês, umas mais chatinhas, aquelas mais complicadas, porque as mais fáceis eu tenho certeza que vocês matariam sem grande dificuldade. Olha só, quanto à notícia crimes, assinale a opção correta. Letra A. É o conhecimento da infração penal pelo Ministério Público titular da ação penal pública, não podendo ser encaminhada à autoridade policial. Errado, pessoal. Notícia crimes é o conhecimento pela autoridade policial de determinada infração penal. Então não tem nada a ver essa letra A. Letra B. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de requerimento da vítima denomina-se notícia crimes de cognição imediata. E aí, pessoal? Errado também, né? Aquela infração penal por meio de um requerimento da vítima será uma notícia crime de cognição imediata, tá? Provocada, de cognição indireta. Por quê? Foi por meio de um expediente escrito. Se houve um expediente escrito, por meio de um documento que se chegou ao conhecimento de um fato à autoridade policial, a gente vai estar diante da notícia crime de cognição imediata. Agora, se ele toma conhecimento de um fato criminoso por meio das suas atividades rotineiras, aí sim a gente tem um crime, uma notícia crime de cognição imediata, direta ou espontânea. Tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser uma notícia crime de cognição imediata, provocada ou indireta. Letra C. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de suas atividades rotineiras denomina-se notícia crimes de cognição imediata. Exatamente o oposto do que a gente acabou de falar, né? Se ele tomou conhecimento, o delegado de polícia, de uma infração penal por meio de suas atividades rotineiras, a gente vai estar diante da notícia crimes de cognição imediata, também chamada de direta, também chamada de espontânea. Então, a letra C, errada. Letra D. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio da prisão em flagrante do acusado denomina-se notícia crimes de cognição coercitiva. Pronto e acabou. Esse é o nosso gabarito. Se a autoridade policial toma conhecimento de uma infração penal, já sendo apresentado a ele uma pessoa que foi conduzida como autora do delito em flagrante, a gente vai estar diante da notícia crime de cognição coercitiva. Letra D é o gabarito. E letra E diz: não se reconhece a figura da notícia anônima, sendo proibido à autoridade policial iniciar a investigação com base em informações apócrifas, uma vez que a Constituição Federal veda o anonimato. Errado, galera. Claro que o delegado de polícia, ele pode, e não só pode, como deve iniciar uma investigação diante do recebimento de uma denúncia anônima. O que ele não pode fazer é, diante de uma denúncia anônima, instaurar imediatamente o inquérito policial. Ele recebe a denúncia anônima, procede à verificação da procedência das informações e aí somente depois que ele vai instaurar o inquérito policial. Letra E, portanto, errado. É possível sim a notícia anônima vir a subsidiar, se verificadas as informações, a instauração de um inquérito policial. Questão 2. Acerca do inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, em caso de ausência de indícios de autoria, poderá ser arquivado pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça responsável pela investigação. Galera, eu nem preciso mais falar que delegado de polícia nunca vai arquivar, determinar o arquivamento ou requerer arquivamento de inquérito policial. A questão está errada porque ela diz que vai ser arquivada, que poderia ser arquivada pelo delegado de polícia. Não pode, somente o promotor de justiça que pode arquivar. Letra B. Nos crimes de ação penal privada, pode ser instaurado de ofício o inquérito policial ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Galera, ação penal
privada. Pode ser instaurada de ofício pelo delegado de polícia? Não. Requisição da autoridade judiciária? Não. Requisição do Ministério Público? Não. A questão estaria correta se ela estivesse falando dos crimes de ação penal pública. Letra B, errada. Letra C. O inquérito policial é regido pelos princípios da oralidade, publicidade e ampla defesa. Galera, é exatamente o oposto. O inquérito policial é regido pelos princípios, uma das características dele é ser escrito, então não é oral, ele é formal, escrito. Publicidade, não, ele é sigiloso. Ampla defesa, não, ele é inquisitorial. Então, as três características, os três princípios apresentados na letra C estão errados. Letra D. É indispensável para a propositura da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação da vítima do delito. Errada também, bem fácil essa questão, né, galera? Na verdade, o inquérito policial ele é dispensável. Ele não é indispensável, ele é dispensável. Então, errada a letra D. E a letra E, no caso de apuração de delito de furto qualificado, deverá se encerrar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, certo? É isso aí. Prazo do inquérito policial, se o indiciado estiver preso, 10 dias. Se estiver solto, 30 dias, prorrogável por quantas vezes for. Agora, se ele estiver preso, indiciado preso, o inquérito policial pode ser prorrogado de acordo com o artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que foi trazido pelo pacote anticrime. É possível sim a revogação por uma única vez do prazo do inquérito policial quando o indiciado estiver preso. O prazo do inquérito policial quando o indiciado estiver preso são 10 dias. Vem o pacote anticrime e permite então, a partir de então, possibilita a prorrogação do inquérito policial por até 15 dias mais. Então seriam 10 mais 15 dias. Se houver representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público e concedida essa prorrogação pelo juiz das garantias. Fechou? Vamos em frente. Questão número 3. Nos crimes em que não couber ação penal de iniciativa pública, concluído o inquérito policial, o delegado deverá... Opa, que a gente estudou isso, tá lá no artigo 19 do Código de Processo Penal. Nos crimes em que não couber ação penal de iniciativa pública, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, quando se conclui o inquérito policial, vem comigo, o que o delegado de polícia deve fazer? Deve remeter ao Ministério Público? Não, o que o Ministério Público vai fazer com um inquérito policial de ação penal de iniciativa privada? Ele não é o titular dessa ação. Não vai ser encaminhado para o Ministério Público. Nós temos duas opções. Encaminhamento ao juiz, para que fique aguardando a iniciativa do ofendido, da vítima, ou então entregue à vítima, entregue ao ofendido, mediante traslado, ok? Vamos ver aqui então as assertivas. Letra A, o delegado deverá remeter os autos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Acabou, né, galera? Aí, ó. Letra A é o nosso gabarito. Remeter os autos ao Ministério Público, pois é o titular constitucional da ação penal? Não. Ele é o titular somente da ação penal pública, e nós estamos aqui diante de uma ação penal privada. Deverá arquivar os autos na repartição policial, onde aguardarão a iniciativa do ofendido? Não, não fica na repartição policial, vai lá para o judiciário. Letra D, deve intimar o ofendido do prazo decadencial para a propositura de ação penal? Não, não tem que intimar de nada. O ofendido ele tem que saber do prazo decadencial de 6 meses, contado a partir da data em que vier a saber quem é o autor do crime, para que ele ofereça a queixa-crime. E letra E, entregar os autos ao ofendido ou seu representante legal, comunicando o juízo competente. Não, se ele entrega, não precisa comunicar, basta fazer o traslado, a documentação, não precisa necessariamente fazer essa comunicação, beleza? Portanto, questão 3, letra A, é o nosso gabarito. Questão 4, deixa eu já trazer aqui todas as assertivas. Questão 4 diz o seguinte: a respeito do inquérito policial, assinale a opção correta, tendo como referência a doutrina majoritária e o entendimento dos tribunais superiores. Beleza? Então, a respeito do inquérito policial. Letra A. Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, é possível o indiciamento pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia, mesmo que essa já tenha sido admitida pelo juízo à qual. Galera, a questão começou bem.
por substanciar ato próprio de quando? Da fase inquisitorial da persecução penal. Lembrem-se sempre do que nós falamos lá no início. A persecução penal, ela se divide entre uma fase inquisitorial e uma fase da ação penal. E tudo isso é persecução penal. O indiciamento é um ato próprio da fase inquisitorial. Ele será feito no inquérito policial, seja de plano, no início do inquérito policial, seja por meio de um despacho de indiciamento durante o inquérito policial, seja ao final do inquérito policial, quando o delegado de polícia fizer o relatório, beleza? Mas a questão vem e fala, é possível o indiciamento da autoridade policial após o oferecimento da denúncia? Não. Indiciamento somente durante o inquérito policial. Foi oferecida a denúncia, foi recebida a denúncia pelo juiz, já deu início à ação penal. Não há mais que se falar em indiciamento, configura inclusive um constrangimento ilegal, caso o delegado de polícia venha a indiciar uma ação penal, uma pessoa que está respondendo por uma ação penal em curso, ok? Letra A, portanto, errada. Letra B. O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição, a todos os documentos da investigação. Errado. Se estende a todos os documentos que já foram documentados no inquérito policial, que se encontram documentados no inquérito policial, e não a todos os documentos da investigação. Documentos da investigação, existem muitos documentos da investigação em diligências em curso, em investigações que estão em curso ou investigações que vão ser realizadas ainda, diligências que ainda serão realizadas. O advogado, o defensor, ele vai ter acesso somente àquilo que se encontra documentado no inquérito policial. Beleza? Então, letra B, errada. O acesso aos autos do inquérito policial para advogado indiciado se estende sem restrição? Errado, tem restrição sim. Letra C. Súmula vinculante 14, tá, pessoal? Súmula vinculante 14 do STF. Letra C. Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Galera, essa questão aqui está correta. Tá? Essa questão está correta. E é uma questãozinha difícil. É uma questão difícil de um tema, inclusive, que eu deixei para falar aqui quando a gente visse essa questão. A denúncia anônima, como a gente já sabe, isso a gente já sabe, que ela não vai poder embasar e ensejar a instauração imediata de um inquérito policial. Deve haver, previamente, uma verificação da procedência das informações. Denúncia anônima, verificação da procedência das informações e somente posteriormente o inquérito policial. Ocorre que, se esta denúncia anônima estiver consubstanciada em um documento que ele por si só configura o delito, ou por si só ele demonstra a materialidade do crime, não seria necessário uma verificação da procedência das informações. Porque com aquele papel, com aquela denúncia anônima, o delegado de polícia ele já tem de imediato a verificação da procedência das informações. Ou seja, ainda haveria a verificação da procedência, mas ela já surge com a denúncia anônima. Exemplo clássico. Meu filho foi vítima de extorsão mediante sequestro e se encontra no poder dos sequestradores, os quais me enviaram uma carta exigindo o resgate e dizendo, olha, se você comunicar à polícia, e nós estamos te monitorando via telefone, via tudo, nós estamos te monitorando, se você comunicar à polícia, a gente mata o seu filho. Eu, desesperado, sem saber o que fazer, sei que eu não posso ligar para a polícia, o que eu faço então? Eu simplesmente encaminho uma carta, ou de alguma maneira eu faço chegar aquele bilhete que os bandidos me enviaram, solicitando o resgate, eu faço encaminhar aquilo à polícia, sem dizer quem tinha noticiado o fato, sem dizer que sou eu que estou entregando aquele documento à polícia. Olha, polícia, chegou aqui um documento de bandidos solicitando o resgate para o fulaninho de tal, filho daquele cara. Reparem, o delegado de polícia, ao receber uma notícia anônima, uma notícia crimes inqualificada, uma denúncia anônima como essa, ele já fez ali com aquele bilhete, ele já fez a verificação da procedência das informações. Opa,
existe uma extorsão mediante sequestro em curso. Temos que diligenciar, temos que investigar, temos que resgatar a vítima. Beleza? Então, a depender da situação, se a própria comunicação dessa denúncia anônima à polícia já tiver demonstrada a materialidade do crime, não requer necessariamente que se imponha aí uma fase específica da verificação da procedência das informações, tá? Portanto, essa questão aqui é uma questão difícil, que muita gente errou por não saber este ponto específico e que poucas doutrinas falam, tá bom? Mas tá aqui. Importante, vamos ler mais uma vez? Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima. Perfeito. Por isso que precisa do VPI, da verificação prévia das informações. Salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Ou seja, a materialidade do crime, a demonstração da existência do crime. Beleza? Letra C, o nosso gabarito. Letra D. O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do Ministério Público por ausência de provas impede a reabertura das investigações. A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material. Errado, né, pessoal? Bem errado. Quando há ausência de provas, não faz coisa julgada material. E, como diz o artigo 18 do Código de Processo Penal, a súmula 524 do STF, uma vez que haja o surgimento de novas provas ou notícia de novas provas, o delegado de polícia pode proceder a novas diligências, a pesquisas, o Ministério Público pode vir a oferecer a denúncia, ainda que o inquérito policial já tenha sido arquivado. Por quê? Porque o fundamento do arquivamento foi a ausência de provas. Nós sabemos que existem outros fundamentos pelo arquivamento do inquérito policial que não vão admitir o desarquivamento. Um deles é quando o inquérito policial é arquivado em virtude da atipicidade da conduta. Ok? E lembrando também que o procedimento de arquivamento do inquérito policial, conforme o artigo 28 do Código de Processo Penal, não mais requer uma autorização judicial. Depende somente do Ministério Público, do órgão do Ministério Público, bem como da revisão da Câmara de Revisão para que haja esse arquivamento, tudo conforme o artigo 28 do Código de Processo Penal. Essa questão aqui é de 2016, por isso que ela fala, olha aí na tela, dessa decisão, dessa necessidade de decisão que homologa o arquivamento. Letra E, de acordo com a lei de drogas, estando o indiciado preso por crime de tráfico de drogas, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias, prorrogável por igual período, desde que imprescindível para as investigações. E aí, galera? Lei de drogas, Lei 11.343. Qual que é o prazo para a conclusão do inquérito policial lá na lei de drogas? Com o indiciado preso. Indiciado preso não são 90 dias, são 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. 90 dias é o prazo do inquérito policial na lei de drogas, desde que o indiciado esteja solto. Beleza, galera? Olha, esses prazos de inquérito policial, aquela tabela que eu passei para vocês, é importante saber todos aqueles prazos, ainda que uma daquelas leis, como por exemplo a Lei 11.343, não venha a ser cobrada no seu concurso. Bancas de concurso já cobraram prazos específicos de inquérito policial militar, de inquérito federal, de inquérito policial de tráfico de drogas, ainda que não caísse essas leis específicas. Por quê? Porque simplesmente ela colocou no conteúdo programático que cairia prazos de inquérito policial. Você tem que saber todos os prazos. Obviamente, o mais cobrado é o prazo comum do artigo do Código de Processo Penal, mas precisamos conhecer aí todos os prazos. Beleza? Vamos em frente. Questão número 5. A obtenção de dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos junto a órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada durante a investigação de crime de tráfico de pessoas poderá ser requisitada. Galera, vamos lá. Obtenção do quê? De dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos. Lembra que nós estudamos os artigos 13A e 13B. Ambos surgiram com a Lei 13.344 de 2016. Olha aqui essa questãozinha de 2018, prova de investigador de polícia. O que ela quer saber é o seguinte:
no caso da obtenção de dados e informações cadastrais. Se eu somente quero informações cadastrais, as informações, a qualificação da vítima ou do suspeito, eu estou diante do artigo 13A ou do artigo 13B? Eu estou diante do artigo 13A. E de acordo com o artigo 13A, que se aplica a vários crimes, inclusive o crime de tráfico de pessoas do artigo 149A, o delegado de polícia, bem como o membro do Ministério Público, podem requisitar diretamente a qualquer órgão público, a qualquer empresa privada, para que lhes forneça dados cadastrais da vítima ou do suspeito. Independe de decisão judicial. Ponto. É isso que você precisa saber. Vamos fazer a questão agora. Então, esses dados cadastrais poderá ser requisitada, letra A, pela autoridade judiciária, mediante representação do Ministério Público? Galera, poder até pode, né? Até pode. O juiz ele pode requisitar? Pode. Se houver uma representação do Ministério Público, sim. A autoridade judiciária pode? Pode. Se houver representação do delegado de polícia? Pode. Então, cuidado. A questão aqui, ela incorreu numa pequena falha. Porque poder pode ser requisitada pela autoridade judiciária. Ele deveria ter colocado outras formas aqui de mostrar que a questão estava errada. A e B não estão erradas. Só que você já começa a se ligar. Não, o que ele quer saber é aquela possibilidade do artigo 13A da requisição direta, sem a participação da autoridade judiciária. Então, olha só, letra A não vai ser, letra B não, senão a gente já teria aqui duas corretas. Letra C, diretamente pelo delegado de polícia ou pelo promotor de justiça. Pronto. Isso daqui é o que está lá no artigo 13A do CPP. Apenas pela autoridade judiciária de ofício? Não. Aqui a questão delimitou bem, porque não é somente o delegado de polícia, o Ministério Público também pode fazer essa requisição. Somente pelo delegado de polícia ou pelo juiz de direito? Não, porque o Ministério Público também pode fazer essa requisição. Beleza? Galera, o que eu sempre falo e repito, não sejamos muito criteriosos com o examinador. Ele pode ser com a gente não pode ser com ele. Se você vê uma questão dessa e fala, professor, mas o juiz também pode. Sim, claro que pode. O juiz pode tudo. O juiz ele pode requisitar tudo. Claro que se o delegado pode, o Ministério Público, é claro que o juiz pode também. Mas não é o que a questão estava querendo saber, né? Então a gente tem que entender o que está por trás da cabeça do querido examinador. Beleza? Letra C é o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão número 6. Aqui são duas assertivas, tá, pessoal? Aleatórias, a gente vai analisar cada uma delas. Olha só, após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, então vamos lá, se é um inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, por enquanto pode ser um crime de ação penal de iniciativa privada ou mesmo um crime de ação penal pública, que pode ser iniciado mediante requerimento da vítima. Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Beleza? Então é um crime de ação penal pública incondicionada. Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do STJ, acerca do inquérito policial, item 1. O prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto, ou de 10 dias, se preso preventivamente pelo juiz, contado esse prazo, em ambos os casos, da data da portaria de instauração. Galera, indiciado solto, eu vou contar realmente os 30 dias da data da portaria de instauração. Agora, indiciado preso, eu vou contar a partir do dia, os 10 dias de prazo, eu vou contar a partir do dia em que se executa a prisão. Beleza? Então a questão está errada. Artigo 10 do Código de Processo Penal, importantíssimo artigo 10 do Código de Processo Penal, que vai tratar sobre isso. E que nós conversamos aqui detalhadamente, portanto, a primeira assertiva, errada. Item 2. Embora fosse possível a instauração do inquérito mediante requisição do juiz, é possível? Sim, é possível. Somente ao... Por quê? Porque a gente está diante... Olha aqui, pessoal, só para a gente se ligar, tá? Eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Furto qualificado lá do artigo 155, parágrafo 4º. Então, embora fosse possível a instauração do inquérito policial mediante requisição do juiz, é possível? Sim, pelo menos de acordo com o Código de Processo Penal é possível.
somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos como o autor do delito. Galera, indiciamento, ato privativo e fundamentado do delegado de polícia. Somente ele pode indiciar? Sim. O juiz pode requerer indiciamento? Não. O juiz pode determinar indiciamento? Não. O Ministério Público pode? Não. Somente o delegado de polícia. Tranquilo, né? Então, a segunda, o item 2, está correto. Ainda que tenha sido instaurado o inquérito policial mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial que pode proceder ao indiciamento do Marcos, do investigado. Questão 7. Zoroaldo, delegado da Polícia Civil, tomou conhecimento no exercício do seu cargo e na delegacia em que trabalhava que sua esposa e seu filho tinham sido vítimas do crime de estelionato praticado por Hermegilda. Os nomes que as bancas botam, né? Então tá, a Hermegilda praticou estelionato contra o filho e contra a esposa do Zoroaldo, delegado de polícia. Imediatamente, o Zoroaldo instaurou o respectivo inquérito policial, presidindo-o até a sua conclusão. O representante do Ministério Público ofereceu a denúncia com lastro com base nesse inquérito, sendo a mesma, a denúncia, recebida pelo juiz competente. Hermegilda foi citada e o processo continuou a seu curso. Vem comigo aqui, galera. Confesso que eu nem lembro o que a questão vai pedir. A gente vai ver o que a questão vai pedir daqui a pouco. Mas eu tenho um delegado de polícia que instaura e procede e preside todo o inquérito policial em que foram vítimas sua esposa e seu filho. E aí? Há alguma irregularidade nisso? Sim, existe uma irregularidade. Ele não deveria fazer isso. Deveria passar para um outro delegado fazer. Tá bom? Ele é familiar das vítimas. Claro que há aqui uma contaminação neste inquérito policial. Agora, esta contaminação, essa irregularidade, este vício do inquérito policial que foi presidido pelo pai da vítima, esposo da vítima, delegado de polícia, vai gerar algum tipo de consequência para a ação penal? Nenhuma. Não macula a ação penal, não anula a ação penal. E nem mesmo a Hermegilda, que é a autora, durante o inquérito policial, poderia opor exceção de suspeição ao Zoroaldo. Não é cabível oposição de exceção de suspeição a delegado de polícia. Ele que deveria se declarar suspeito. Então, eventualmente, administrativamente, ele poderia vir a responder na corregedoria, algo do tipo, mas não há qualquer efeito para a ação penal. Não há. A ação penal vai correr normalmente. O inquérito policial é dispensável. O Ministério Público avaliou todas as informações trazidas pelo inquérito policial e decidiu por oferecer a denúncia. E o juiz agora vai proceder ao julgamento. Pronto. Segue o jogo. Vamos lá. Assim, pode-se afirmar, letra A, o fato de ser o delegado esposo de uma das vítimas do delito praticado e pai da outra constitui nulidade formal, mas, indiciado, não poderá opor suspeição à autoridade policial nos atos desse inquérito, podendo o procedimento ser anulável. Não vai configurar uma nulidade formal, o procedimento não pode ser anulável. A única coisa que estava certa aqui é que o indiciado, né, a Hermegilda, não poderia opor suspeição à autoridade policial. Letra B. O inquérito policial não é mera peça informativa. Aqui já está errado, né? Existe até uma doutrina, conversei com vocês que existe uma doutrina que entende que o inquérito policial não é mera peça informativa, que o inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal, mas essa doutrina é uma doutrina minoritária. O que a gente entende é que o inquérito policial é dispensável. Então aqui já está errado, mas vamos ler a questão inteira. O inquérito policial não é mera peça informativa, portanto esse inquérito policial é nulo, baboseira. Há suspeição do delegado que não poderia ter instaurado o apuratório. Sim. Aqui está certo, tem de fato suspeição sim dele. Entretanto, futura ação penal com lastro nesse inquérito não estaria contaminada pela nulidade relativa, portanto viável, ok. Mas estava errado ali nisso porque diz que o inquérito policial é nulo. Não será nulo. Letra C. O fato de ser o delegado esposo de uma das vítimas do delito praticado e pai da outra não dá aso à nulidade do inquérito policial. Não dá fundamento à nulidade do inquérito policial. Inclusive, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito. Pronto. Acabou, galera.
Acabou. O fato de ser o delegado esposo de uma das vítimas do delito praticado e pai da outra não dá fundamento à nulidade do inquérito policial. Inclusive, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito. Pronto. Acabou. Letra D, rapidamente. O fato de ser o delegado esposo de uma das vítimas do delito praticado e pai da outra constitui nulidade substancial. Não. Letra E, o inquérito policial não é mera peça informativa, portanto, esse inquérito policial é nulo. Baboseira, atrás de baboseira. Depois dei uma olhada no artigo 107 do CPP, ok? Vem comigo, não acabamos nossos exercícios. Próximo bloco, a gente dá continuidade na questão número 8. Até lá.